Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Só para aliviar seu coração, não, esse cenário não vai ficar assim. Isso é só pelo vídeo de hoje, tá bom? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem caseira. Gosto muito da minha casa, gosto muito de estar aqui. E a minha forma favorita de viajar é através deles. Dos livros. Eu me considero uma viajante em livros. Porque quando eu abro uma história, eu vou para outro mundo, para outro lugar, para outra realidade. Para outros países, para outras cidades. Mas mesmo amando tanto viajar através dos meus livros, no começo desse ano as coisas não funcionaram da forma como eu gostaria em relação às minhas leituras. A minha dinâmica de leitura nesse início de ano foi mais devagar. E tá tudo bem também. Ela não foi menos divertida ou produtiva por causa disso. Eu apenas li um pouco menos do que eu gostaria de ter lido, mesmo que eu não bote metas em relação às minhas leituras. Inclusive, um dos porquês que eu li um pouco menos foi por conta da minha viagem com deslocamento corpóreo mesmo. Inclusive, se vocês não viram os vlogs de viagem, vou deixar os links pra ele aqui na descrição. Estão muito divertidos os vlogs que eu fiz lá em Pernambuco, quando eu viajei nesse começo de ano. Eu viajei no final de janeiro e voltei pra Salvador no início de fevereiro. Depois que eu cheguei, eu fui editar os vlogs da viagem. Então, a minha leitura nesse meio aí, no fim de janeiro pro início de fevereiro, até o meio de fevereiro, foi mais complicada, porque eu tava viajando e depois editando os vídeos da viagem pra mostrar pra vocês. E entre antes de viajar, durante a viagem e depois dela, eu li alguns dias sim, outros não, alguns menos, alguns mais. E essa foi a minha dinâmica de leitura nesse primeiro trimestre de 2024. E eu já falei até aqui no canal sobre essa questão das dinâmicas de leitura, que cada um de nós tem a sua forma de ler e tem também o período em que a gente está vivendo que faz com que essas coisas mudem um pouco. Vou deixar o link para esse vídeo também disponível aqui na descrição. E mesmo tendo lido menos do que eu gostaria, ainda assim eu li nesse início de ano. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como foram as minhas leituras desde o primeiro trimestre do ano. Quais livros eu li, o que foi que eu achei deles e até quais eu abandonei. Apesar que eu já contei para vocês sobre as histórias que eu abandonei no começo desse ano e no ano passado, numa live temática que aconteceu aqui no canal numa sexta-feira, porque agora aqui no canal rolam lives também. Mas aqui, diferente da Twitch, não são lives de foco e produtividade, sim lives temáticas. Então fica de olho nas minhas redes sociais para você já saber quais serão os temas das lives e também opinar quais temas vocês preferem que aconteça. As lives, por enquanto, vão ficar salvas aqui no canal, mas ninguém sabe do futuro, né? Então já aproveita, assiste logo todas elas que forem ficando disponíveis e vem me fazer companhia também quando as lives estiverem acontecendo. Bom, vamos começar pela minha primeira leitura do ano, que aconteceu lá em janeiro. A primeira história que eu li esse ano chama Amor na Porta ao Lado, da autora Amanda Condas. Esse é um livro sáfico bissexual de namoro falso. Esse namoro, no caso, entre uma influenciadora digital e uma cozinheira, que são vizinhas e grandes amigas. E assim, gente, eu amo muito histórias de namoro falso. Pra mim, existem todos os motivos do mundo plausíveis que foram imagináveis de se criar para ter um namoro falso. Como eu falei, essa é uma história sáfica bissexual porque ambas as personagens centrais são bissexuais. Sinceramente, eu amei muito descobrir isso. Eu não sabia disso quando eu fui ler a história. Eu sabia apenas que a personagem principal era bissexual, mas eu não sabia que seu futuro interesse amoroso era bissexual. E aí eu fiquei o quê? Mais feliz ainda. Pretinhas bissexuais. Tudo pra mim. Inclusive, esse foi um dos porquês que eu fui ler a história. Afinal, você que me acompanha já sabe que sáfico, mas bissexual, atração. Essa história tem 124 páginas, é em formato de e-book e está disponível para compra e empréstimo no Kindle Unlimited. Mas ela está disponível também em formato físico pela Se Liga Editorial. Eu gostei da escrita da autora e fiquei curiosa para ver como iria desenrolar todo esse rolê. Como que ia se desenrolar esse namoro falso? No entanto, apesar de ter gostado da premissa da história, eu não me conectei 100% com ela. E por isso, pra mim, ela vale 3 estrelas. Em janeiro, eu também li uma outra história, que agora, nesse caso, é um conto, chamado A Última Mordida, da autora Isabela Fiore. E sim, eu continuei a leitura de sáficos. E o melhor de tudo, esse aqui é um sáfico com vampira. E quando eu vi sáfica
fiquei vampiro, eu fiquei com ainda mais vontade de ler essa história. Adoro histórias com vampiros. E todas nós concordamos que um mundo em que um vampiro é heterossexual não existe, né? Crepúsculo é um assunto coletivo. Não que eu não gostasse de Crepúsculo, tá? Eu gostava, só que eu nunca concordei com isso porque não faz o mínimo sentido. E aqui, a protagonista, além de sáfica, também é assexual. E eu quero comentar que eu ando lendo muitas histórias com personagens centrais assexuais. E eu tenho gostado bastante. Esse conto tem 96 páginas, tem o seu formato como e-book e está disponível para compra e empréstimo no Kindle Unlimited também. E assim, apesar de sentir a história ficar um pouquinho devagar em alguns momentos, ficar um pouquinho lenta, isso não mudou a minha vontade de saber o que ia acontecer no decorrer da história. Então isso, essa questão de ter achado um pouquinho devagar em alguns momentos, não me fez ter vontade de largar a história. Eu continuei curiosa, querendo saber tudo o que ia acontecer e onde é que ia parar. Porque tudo acontece de uma forma tão assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E no final eu quase gritei. Sim, sério, eu quase gritei e me surpreendi. Eu adorei o final dela e por isso que pra mim ela vale 4 estrelas. E aí, em janeiro também aconteceu o primeiro abandono do ano, que inclusive eu achei que tinha sido um outro livro, mas não, foi esse aqui. Eu abandonei Em Todas as Gotas de Chuva, da autora Eglantine. Eu comentei mais sobre o abandono desse livro, né, o porquê que eu abandonei ele, lá na live temática que eu comentei com vocês no começo desse vídeo. Essa live tá salva, então vai lá conferir pra você ver mais livros que eu abandonei, no caso, o ano passado. E esse aqui eu achei que eu tinha abandonado no passado até. Ative as notificações aqui no canal pra não perder quando tiverem lives aqui, tá certo? E como eu disse lá, eu abandonei esse livro porque eu não tava curtindo muito a leitura. E eu fiquei extremamente chateada por causa disso. E esse não é o primeiro livro de Eglantine que eu abandono. Por que eu fiquei chateada? Porque eu adoro as premissas das histórias de Eglantine. Eu acho as histórias muito curiosas, elas me instigam a querer lê-las. No entanto, quando eu leio, eu não curto a história. E eu acho que talvez isso seja pela forma da escrita dela. Porque toda a história dela que eu vejo, eu fico com muita curiosidade de ler. Mas aí, quando eu vou ler, eu não curto a leitura. Então eu acredito que seja a forma da escrita. E aí eu fiquei triste, mas fazer o quê? Eu não posso me forçar a ler algo que não me agrada. Eu já li outro livro dela também, que eu não curti a leitura. Eu até me forcei a ler ele um pouco mais, porque eu queria muito gostar. Eu tava muito curiosa pra ver o que ia acontecer. Só que a curiosidade não foi suficiente pra me fazer continuar instigada a querer ler. E assim, Em Todas as Gotas de Chuva, que tem uma capa divina, é um relacionamento entre duas pretinhas, e se não me engano, as duas são bissexuais também. Foi abandonado por mim, e aí eu fiquei triste. Mas esse ano ela tem lançamento aí, vai que o desse ano mude minha perspectiva em relação às histórias dela. Às vezes foram as outras histórias, mas... Ai, gente, fiquei triste demais. Eu queria muito gostar. Eu adoro as premissas. Mas enfim, né? Continuando, depois deste abandono, veio mais um abandono. Que triste, né? Amo sáficos, consumo sáficos e abandono sáficos também. Abandonei esse de Eglantine e abandonei esse agora que chama Ela é Mais do que Você Imagina, da autora V.S. Vilela. Esse livro, inclusive, eu comecei a ler em janeiro e eu abandonei em fevereiro. Comecei a ler Em Todas as Gotas de Chuva em janeiro e abandonei em janeiro. Aí comecei a ler Ela é Mais do que Você Imagina também em janeiro, logo depois de ter abandonado Ela é Mais do que Você Imagina, não, Em Todas as Gotas de Chuva de Eglantine. E aí foi o período que eu fui viajar. Então nesse período que eu fui viajar, eu ainda li um pouco dele no avião, li um pouco dele também na viagem, lá antes de dormir. Então eu aproveitei um pouco dessa leitura. No entanto, ele foi chegando num ponto que pra mim não era tão agradável assim continuar a ler. Não vou me estender tanto no porquê que eu abandonei esse livro, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, sobre o porquê que eu abandonei esse livro. E eu vou deixar o link para esse vídeo disponível aqui na descrição. Vai lá conferir depois porquê que eu abandonei esse livro, tá certo? Muitos dos motivos do porquê demorou tanto tempo é porque eu li uma quantidade muito grande dele e ainda assim não foi ele todo, porque ele é um livro gigante. E eu não abandonei ele porque ele é gigante, mas pelos motivos que eu trouxe no vídeo, vai conferir o vídeo. E eu fiquei chateada com esse abandono também, porque eu esperava mais dele e eu gostei da escrita da autora V.S. Vilela. Eu li um outro livro dela chamado Sou Tudo Que Você Não Precisa, que também tem vídeo aqui no canal, tá certo? O link também vai estar disponível aqui na descrição. Eu gostei muito de lá desse outro livro dela, eu gostei da forma como eu me surpreendi com esse outro livro. E nesse que eu já tava com a expectativa mais em cima, assim, já que eu gostei bastante do outro livro dela,
Essa tristeza aí eu abandonei. Fiquei triste também porque nesse período eu poderia ter lido outra história, mas também não tinha como saber se eu ia gostar ou não sem ler, né? Depois de digitar muitos vlogs de viagem nas minhas lives de foco e produtividade que eu faço lá na roxinha, inclusive se você não me segue lá, por favor, vá seguir. No finalzinho de fevereiro eu comecei a ler Perfeita na Teoria. Comecei no finalzinho de fevereiro e terminei no começo de março, acho que lá pros 10 de março, antes, eu não sei, não lembro. Mas foi no começo de março que eu finalizei essa leitura aqui. Ele, inclusive, me ajudou a me recuperar um pouco depois dos abandonos que eu tive em janeiro e fevereiro, né? E esse livro aqui foi escolhido para ser o livro de abertura de um quadro novo aqui do canal chamado Vlog de Leitura! Sim, agora eu faço vlog de leitura aqui no canal. E esse foi o primeiro livro escolhido para fazer esse vlog. Link pro vídeo vai estar disponível aqui na descrição. Se vocês gostam de vlog, de livro, vai lá acompanhar todas as minhas reações enquanto eu lia a história. Não só me contar pra vocês depois como foi ler, mas mostrar o que tá se passando na minha cabeça e os sentimentos que eu tô sentindo enquanto eu tô lendo a história. Eu desejei muito ler esse livro e finalmente pude ler e fiquei muito feliz de ler, porque não só pela questão de ter gravado o vlog pra vocês, esse livro é muito gostoso, ele é muito divertido, ele é muito carinhoso, ele é um abraço no nosso coração bissexual. Isso porque ele tem protagonismo bissexual e ele aborda bifobia e, consequentemente, bifobia internalizada. E ele faz isso de uma forma muito responsável e bonita. É emocionante ler. E é divertido também. Não é divertida a bifobia. Mas, mesmo trazendo esses momentos mais emocionantes em relação à bifobia, é divertido ler a história e ver tudo que a personagem, essa querida aqui, Darcy Phillips, vai vivenciando durante toda a sua trajetória. E pra esse livro aqui, eu dei a nota... Não, melhor não contar, né? Vai assistir o vlog pra você saber que nota foi que eu dei pra ele. E depois de Perfeita na Teoria, agora em março, eu também li Nossas Luzes, de Vanessa dos Anjos. Vanessa dos Anjos é a mesma Vanessa Freitas, que eu já falei aqui no canal várias vezes com vocês. E se você conhece Vanessa, você sabe que ela é uma máquina de criar várias histórias e de vários estilos diferentes. E por isso mesmo que agora ela assina suas histórias não tão doces como Vanessa dos Anjos. E como ficou meio evidente agora, né? Esse é um conto de 29 páginas não tão doce. E mesmo amando muito as histórias de Vanessa, esse aqui eu confesso que eu demorei um pouquinho pra ler. Isso porque ele tem um pano de fundo pós-apocalíptico. E eu não sou muito fã de histórias assim, porque futuros distópicos me causam dor física. Inclusive, até hoje eu me surpreendo por ter gostado de Jogos Vorazes. Mas assim, né? Gostado até certo ponto. Mas que bom que eu li essa daqui. Essa aqui tem um potencial para ela ser muito maior até do que ela é. Ela tem ela puxa muitas ramificações para algo muito além. E mesmo sendo curta, ela entrega muito. Ela entrega sentimentos, ela entrega cores, ela entrega muitas coisas e me deixou, na verdade, né, com o coração disparado. Aqui tem um trisal sáfico, inclusive, eu amei muito isso e pra mim essa história vale 4 estrelas. E antes de te contar a última história pela qual eu viajei nesse primeiro trimestre de 2024, eu quero pedir pra você deixar o seu gostei aqui se você gostou desse formato novo de vídeo que eu trago pra vocês. E é claro que se você gostou, não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde quando saírem novos vídeos desse quadro. E também vídeos de outros quadros de recomendações de livros. Bom, a última história que eu li agora em março chama-se Visíveis, de Lívia Ferreira. Essa história, na verdade, é um spin-off do livro No Olhar do Invisível, onde eu pude ver em 28 páginas muito mais dos afetos trocados por Dandara e Cecília. Aqui no canal, inclusive, já tem um vídeo sobre No Olhar do Invisível e você pode conferir esse vídeo no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição, é claro. Essa história se passa 2 anos após o relacionamento delas começar e nela vemos um ponto-chave sobre a história principal, e eu adorei muito isso. E eu adorei essa história principalmente porque ela é aquele ponto que mostra depois do sim, eu aceito namorar com você. Inclusive, eu peço muito para as autoras para fazerem sempre isso. Eu adoro ver como está a relação das pessoas depois que elas dizem sim
pro relacionamento sério. Eu gosto de ver como tá essa relação, como é que tá desenvolvendo, se tá tudo bem, se não tá tudo bem, quais perrengues tem, o dengo que tem envolvido. Eu quero sim ver isso. Então foi uma delícia demais acompanhar um pouco mais desse casal lesbocentrado de pretinhas. E assim como na história principal, os sentimentos aqui foram muito presentes em mim. Eu me senti muito próxima delas mais uma vez e por isso que pra mim essa história valeu 5 estrelas. E essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre de 2024. E aí, você já leu alguma dessas histórias? Ou então quer ler alguma delas? Despertou uma vontade aí no seu coração? Deixa aqui nos comentários qual delas você já leu e que você amou ler. E também me conta se você gostou desse formato de vídeo e quer que eu traga mais pra vocês. E eu quero lembrar pra vocês que todas as histórias que eu citei aqui nesse vídeo já tem minhas opiniões mais detalhadas lá no meu blog Viajante em Livros, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Eu uso o blog pra escrever sobre as histórias que eu li e eu não trouxe um vídeo específico sobre elas aqui no canal. Visite o blog e o explore, porque lá você vai ver sobre histórias que eu li ano passado, que eu tô lendo esse ano e muito mais coisas, tá certo? E se você estiver procurando por uma história que eu não dei opinião ainda, se acalme, eu tô organizando tudo e logo menos vai estar presente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!